Olá, meu nome é Bruna, sou graduanda em Engenharia de Infraestrutura e vou apresentar o meu trabalho intitulado de Análise do Comportamento Mecânico de Placas Cimentícias, sob orientação do professor Dr. Alexandre Mikovski, do Centro Tecnológico de Joinville. A estrutura dos painéis utilizada nas construções industrializadas, também conhecidas como construção a seco, são feitas de aço e de placas cimentícias. As placas são componentes produzidas industrialmente, constituídas de perlita, liga cimentícia, fibra de vidro e outros componentes. Para cada aplicação, há uma respectiva espessura e é possível observar a versatilidade de seu uso, como rodovias, estádios, muros, túneis, entre outros. Porém, devem ser analisadas as condições às quais o material será submetido, como, por exemplo, a exposição deste material à ação do vento, em que podem caracterizar um comportamento à flexão. Deste modo, o problema de degradação de um material é a seleção e aplicação incorreta do mesmo. Assim, a escolha dele deve ser feita de maneira correta, pois uma seleção indevida pode comprometer seu desempenho. Por isso, o objetivo geral do meu trabalho é contribuir com o desenvolvimento de novas metodologias de análise de propriedades mecânicas e processos de fratura de materiais compósitos de fibrocimento. As amostras foram obtidas a partir de placas cimentícias de dimensões comerciais, conforme norma técnica. Assim, os parâmetros geométricos espessura T, largura W e comprimento L puderam ser determinados conforme a figura. Assim, também foram obtidas as massas das amostras para que a densidade através do método matemático pudesse ser obtida. Para o método experimental, foram obtidos cubos de 1,5 cm para serem imersos na proveta de volume inicial de 20 ml e calculado o valor da densidade através da expressão. Para a caracterização estrutural das placas, foram empregadas as técnicas de difração de raio-x e microscopia eletrônica de varredura, em que esta análise se deu na superfície da amostra e no sentido longitudinal da mesma. Para a determinação das propriedades mecânicas, foi realizado o ensaio de excitação por impulso. Este ensaio consiste em excitar o corpo de prova com um leve impulso mecânico e calcular o modo de elasticidade a partir das frequências e da resposta acústica obtidas. Esses valores são empregados na expressão conforme norma técnica. Em seguida, foi realizado o ensaio de flexão de 3 pontos. A principal resposta deste ensaio é a carga aplicada versus o deslocamento do ponto central. E o modo de elasticidade pode ser calculado conforme expressão. Após o ensaio de flexão, foi empregada a técnica de fractografia, com o intuito de identificar as posições nos corpos de prova em que ocorreram as fraturas e determinar a direção de propagação das trincas. Foi empregada a propagação de incertezas para os valores de T, W e L, considerando os erros sistemático e aleatório. E dentre os principais resultados obtidos, percebe-se que os valores para a espessura T são menores que em relação à largura W e o comprimento L, estando isso relacionados com o processo de corte. De maneira análoga, para a densidade, levou-se em consideração os erros sistemático e aleatório, como também o erro de calibração da balança. Já para o método experimental, foi levado em consideração o erro associado ao volume da proveta utilizada. Na análise morfológica, as amostras apresentaram microtrincas na superfície e alguns poros no sentido longitudinal, estando relacionados com a dilatação e resistência do material. Com a utilização da difração de raio-x, foi possível analisar a composição e perceber a presença de alguns elementos químicos e alguns óxidos. Conforme a tabela, é possível perceber que o modo de elasticidade obtido pela técnica de excitação por impulso é superior ao modo do valor obtido pelo ensaio de flexão, e com a fractografia foi possível observar que a fratura ocorreu bem no centro do corpo de prova, como esperado. Concluímos que os valores da espessura nominal diferem do valor medido, e que a mesma não apresentou influência expressiva nos valores obtidos para o modo de elasticidade pelo ensaio de flexão, e que os valores obtidos para a obtenção da densidade não apresentaram variação significativa entre os dois métodos abordados. Os valores dos modos de elasticidade pelas duas técnicas apresentaram diferenças em seus valores. Fatores climáticos como umidade e temperatura também podem ser considerados como influenciadores destes resultados. Obrigada pela atenção. Em caso de dúvida, entre em contato.